Olá, famílias, sejam todas bem-vindas ao canal, do Júnior Buranello, psicoterapeuta. Hoje, mais uma quarta-feira especial, no qual venho trazer mais uma vez, todo mês eu venho trabalhando com vocês os princípios básicos do amor urgente. E hoje, eu estou gravando o vídeo aqui no dia 11 de novembro, mas o vídeo vai ao ar hoje, quarta-feira, dia 12, tá? De novembro de 2025. Então, nós estamos no 11º princípio básico do amor exigente. Então, eu convido vocês a ficar até o final do vídeo. Geralmente, os vídeos duram 14, 15 minutos, para que você possa absorver informações importantes sobre o processo de mudança, transformação, coerência, nos seus comportamentos, que é o princípio básico de hoje, que é o organizador. Vamos falar muito sobre isso, sobre ter coerência, sobre ser assertivo, sobre essa questão da família, entender os passos importantes para que o processo de mudança e transformação aconteça, tá? Mais uma vez, agradecer a todas as pessoas que me acompanham. O canal aqui, cada dia vem crescendo mais, de pouquinho em pouquinho, porque eu sou aquele cara que não invisto, faço de uma forma humilde, simples, mas com um conteúdo realmente importante, e estudo muito sobre a doença, estudo muito sobre comportamentos, tento de certa forma trazer o melhor daquilo que eu entendi, que é aquilo que eu aprendi e aquilo que eu vivi na dependência química, tá bom, pessoal? Então vamos lá, famílias lindas e abençoadas, famílias da Estrela da Manhã, o pessoal que nos acompanha, tá? Esse vídeo aqui, do 11º princípio básico do amor urgente. Pessoal, o que ensina, Nós estamos já após ali, a partir do sexto, princípio básico, nós começamos a observar a mudança de comportamento e as atitudes que devem ser tomadas dentro desse processo de mudança e transformação, tá? E agora no 11º princípio básico do amor urgente, ele fala exatamente assim. Ele conforme os encartes, foca na organização, disciplina e ética, que é importante para essa família que vem passando por um processo extremamente difícil, conseguir se organizar, dentro desse contexto tão doloroso, tão disfuncional, que é a dependência química, que é o uso de drogas, visando que a autonomia e a responsabilidade pessoal e familiar. Tudo isso que foi se perdendo, Ontem eu fazia uma reunião com as famílias da Estrela da Manhã e eu falei muito sobre isso, que era, até usei uma frase mais ou menos assim: não esperávamos passar por isso, porém agora resta o quê? Se organizar para entender a doença e entender a mudança comportamental que precisa ser imprimida para realmente chegar no seu objetivo maior, que é viver a recuperação, tanto da família quanto dessa pessoa que desenvolveu esse quadro de dependência. A aplicação desse princípio envolve ser um exemplo, organizar a vida para ter um rumo, não se omitir e buscar o apoio do grupo, entendendo que a disciplina deve ser coerente com a ética familiar e social. É importante você entender isso, que essa organização e disciplina, elas fazem parte desse processo. Sem uma real organização, sem um real entendimento, sem ter disciplina para que as coisas realmente... Porque assim, o que é a dependência química ao alcoolismo? Ela desconfigura toda a base, de valores, as bases de estruturas familiares, conceitos, de ética moral. Então, assim, a disciplina ela também vai ser fundamental para organizar tudo isso novamente. A disciplina ajuda a ordenar a vida pessoal, familiar, social, promovendo a autonomia dos filhos e preparando-os para uma vida em sociedade. Então, assim, aquela velha história, se você não educa, não ensina, e fala que tem aquela fala assim, o pai faz, o pai bebe, o pai fuma, mas não faz isso não, meu filho. O que você está passando de disciplina, de ensinamento do seu filho? Essa educação está sendo falha. De certa forma, depois, se há uma exposição, como muito aconteceu, que foi o que eu disse aqui,
não esperávamos passar por isso. Né? Assim como minha mãezinha e meu pai, eles não esperavam passar pela situação que passou, né? De ver um filho ali que teve uma certa educação, mas de certa forma, em algum momento, né, houve falhas. Né? E nem sempre essas falhas são cometidas pelos pais. Pode ser por parentes próximos, né, convivência, essa busca, né, de referências na escola, no mundo externo, entende? Por isso que é muito importante, né, esse bom ambiente familiar, para que a família seja um exemplo fundamental nessa disciplina dos seus filhos. Tá bom, pessoal? E vamos lá. Autonomia e responsabilidade. Incentivar os filhos a assumirem responsabilidades por suas ações é fundamental para que se tornem adultos autônomos. O que a gente vê muito, né, quando nós falamos nesse processo, quando já chegamos no quadro crônico de uso de drogas, você vai perceber e avaliar essas pessoas que muitas delas tentaram neutralizar os problemas do filho, aquele filho que tinha dificuldade na escola, aquele filho que tinha dificuldade de desenvolvimento. Todas as vezes que ele tinha um problema na escola com algum coleguinha, a mãe resolvia. Então, isso no processo de maturação acaba prejudicando esse jovem, esse adolescente. Aí ele não amadurece e ele não vai fazer o quê? Ele não vai, quando adulto, vai ter dificuldade de assumir as responsabilidades sobre os seus atos. Vai ser aquele adulto ainda dependente emocional da sua família. Agora, analisando esse contexto, né, da doença já em si, já instalada na família, vocês familiares precisam aprender agora a dar a eles poder de assumir as suas responsabilidades. Olha, filho, eu vi lá que você fez uma dívida, né, você fez empréstimo, sujou seu nome, o seu nome vai ficar sujo. E você vai se recuperar, muitos deles vão ter que passar por tratamento dentro de uma comunidade terapêutica, e tá tudo certo. Ah, mas mãe, você vai me deixar internado? Vou te deixar internado. Eu ouvi isso, acho que a parte mais importante do processo meu de mudança foi quando eu comecei, com 30 e poucos anos, ouvir o primeiro não da minha mãe. Né, em coisas assim que eram importantes para minha autorresponsabilidade, a autorresponsabilização. Porque o Júnior era aquele menino imaturo, irresponsável, incoerente, que tomava decisões impulsivas, porque ele sabia que, de certa forma, alguém ia resolver por ele. E nesse processo de organização, disciplina e ética, vocês, familiares, têm que dar a esse seu filho, esse seu ente querido, o poder de aprender com as suas escolhas. Né? Porque muitas vezes você, mãe, você, pai, você traz os problemas para vocês com a ideia de preservar ele, porque ele já sofreu tanto, né? As drogas tiram tanto dele, a esposa abandonou, a namorada traiu, ele tá longe do filho dele, e enfim, mas será que tudo isso não foi para alguns comportamentos e escolhas dele? Então essa responsabilidade, ainda de dor e sofrimento, precisa ser transferida para ele. Você, mãe, né, com todo o amor e carinho, quem sabe, da mãe, né, ela vai tentar, né, acolher, neutralizar, cuidar, pagar os preços dessas escolhas para o seu filho. Mas quando nós falamos em evolução, né, em amadurecimento, que é sobre isso, esse 11º princípio básico do Amor Gente, para que vocês consigam encontrar autonomia nesse processo, os seus filhos, né, precisam aprender a responder pelas suas decisões e pelas suas escolhas. Então você precisa dar a eles essa oportunidade. Olha, filho, o pai não vai resolver esse problema para você, tá? Eu não vou pagar essa dívida. Dessa vez eu não vou recuperar o seu celular na biqueira, coisa que eu fazia muito. Ó, não vou recuperar o celular na biqueira. Por quê, mãe? Vai fazer isso comigo? Vou, porque você sabia, você escolheu, mas assim você fez. Então, dessa vez, é responsabilidade sua. Eu não vou comprar outro e assim vai. Né? Você vai determinando isso para que ele assuma, atraia para ele esse poder de aprender que ele precisa filtrar os seus comportamentos antes de tomar uma decisão. Tá? Uma próxima questão importante é ética e honestidade, para que tudo isso consiga realmente ganhar corpo. Né? Vamos lá. É essencial agir com honestidade e evitar, né, a utilização do grupo para obter vantagens pessoais. Às vezes o próprio adicto ele faz isso. Ele sente, né, o ambiente, ele mentaliza o ambiente, ele vê a dificuldade das famílias se impor. Por isso que é algo que eu ouvia muito dentro do Amor Gente, né, quando eu frequentava lá em Londrina, hoje estou aqui, assisto, tenho mais dificuldade de estar participando,
que era isso, né? Quando você não tem a certeza do seu posicionamento, não faça. Porque se você for vulnerável e muito flexível, o adicto ele percebe a sua inabilidade de tomar decisões assertivas e ele entra nesse meio e acaba fazendo com que você se perca. Por isso que fala da ética e honestidade. Seja honesto com as suas falas, seja honesto com aquilo que você quer imprimir, ensinar, decidir, e ético, né, firme, que é essa firmeza com as suas decisões e com as suas falas. Uma outra parte importante para a gente ir adiantando aqui o nosso vídeo é a cooperação familiar, ação e firmeza, oração e humildade. Todo esse conjunto, né, esse conjunto formará pessoas que têm uma ciência melhor daquilo que elas estão decidindo fazer. Eu vejo muito nessa parte que a comunicação é falha. As pessoas elas têm dificuldade de dizer aquilo que realmente elas precisam dizer. Outro dia eu vi um post extremamente importante que falava exatamente isso. Lá do querido companheiro Marcos Elétrico, que faz, né, que tem o grupo Dados do Amor Exigente, e ele posta alguns vídeos, algumas informações, e falava basicamente isso. Não sei exatamente, né, o texto, mas falava sobre isso. As pessoas elas têm dificuldade de se posicionar, né, por isso que ainda vivem num ambiente adoecido. Esse ambiente de uso de drogas, ele vai adoecer. Se você não, todos vão adoecer se você não se posicionar. Então se posicione, age com a cooperação familiar, entenda sobre a doença, para que você realmente, né, entenda a parte funcional dessa família, que ela é uma engrenagem importante para a mudança desse seu ente querido. Né, a colaboração, a cooperação, né, para que suas responsabilidades também como familiar desse ser humano, né, você consiga exercer com uma forma de ensinamento, disciplina, né, firmeza nas suas ações. Como eu disse, o não é não e o sim é sim. As regras são importantes para que todo esse ambiente que está desfigurando-se, né, que você vê que já não tem mais limite, que as pessoas não se respeitam, que o ambiente familiar está totalmente hostil e complicado, você precisa, né, sentar, organizar, né, estruturar a sua mente, agir com firmeza para que tudo isso realmente seja modificado nesse ambiente, né, que vem se perdendo. E por fim, esse processo é um processo de autoconhecimento, senhores, de total autoconhecimento, no qual você, familiar, né, você adicto que busca recuperação, precisa olhar para dentro de si, organizar a sua mente, entender os seus próprios limites. Quando você conhece os seus próprios limites, você consegue começar a atingir realmente a doença, as causas dela, o que leva você a usar droga, o que leva essa família ainda a continuar sendo refém desse adicto, para que esse processo da organização, da disciplina, da limpeza desse ambiente comece a acontecer. Descobrir, né, os seus propósitos de vida. Adicto, recuperação, quais são os seus propósitos? Né? Se você realmente quer parar de usar drogas, comece a entender que esse processo de organização começa por você, que a sua família não é responsável pelas suas escolhas. E você, mãe, e você, pai, você, esposa, aprenda a administrar esse ambiente. Vocês não são mais responsáveis pelas escolhas dos seus filhos. Caminhamos até aqui, ensinamos, educamos e vamos discipliná-los. E mantenha-se sempre limpo, né, com a sua mente limpa, serena, para que você consiga, né, sair de todo o quadro de codependência emocional, dependência emocional, que ainda você quer, de certa forma, estar resolvendo para o seu filho, né, para o seu esposo, para o seu pai, os problemas que são deles. Esse foi o 11º princípio básico do Amor Urgente, organizador, né, de organização. Que Deus abençoe a todos, tá? Uma ótima semana e até semana que vem.